Então vamos sentar, né, e abrir em Gálatas capítulo 3, né? E hoje vamos ler do versículo 10 até o 14. Gálatas 3, versículo 10 a 14. Então eu vou ler. Preste bastante atenção naquilo que nós vamos ler. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então vamos à mesma pergunta, né? Mais para frente eu vou parar de falar, de fazê-la, né? Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu? Paulo foi na região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo ensinou? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, Efésios 2:8. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então o homem não tem poder para salvar-se. O homem não tem nenhuma obra que ele faça que lhe dê direito à salvação. Ele pode se tornar religioso, fazer jejum, fazer vigília, estar todos os dias quase na igreja, ser dizimista, pagar os votos, fazer os sacrifícios. Ele pode fazer toda essa parafernália de coisas que o meio evangélico pede para ele fazer. E alguém diria: não, tudo isso é muito bom, mas na questão de salvação não existe nada. Isso tem que ficar bem cravado no nosso espírito. Não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê direito à salvação. É impossível. Você quer ver uma coisa impossível? É impossível o homem ser salvo por qualquer obra que ele faça. Quer ver uma coisa impossível? É isso. É impossível o homem ser salvo por qualquer obra que ele venha fazer. Porque a melhor obra que o homem pode fazer quando chega diante de Deus é manchada pela natureza humana, pela carne. Chega cheirando mal. Foi por isso que um dia Deus se encarnou, assumiu a forma humana e vem morrer na cruz por nós para nos salvar. Então, isso aí desmonta a religião. Esse conhecimento desmonta a base da maior parte das igrejas evangélicas que põem as obras para serem feitas, que escondem a obra da cruz. Esse versículo, Efésios 2:8, mata toda a mentalidade do Velho Testamento da lei. Por quê? Porque na lei tudo era por obras. Você pode ver que tinha uma lista de coisas que Deus pedia para eles não fazerem, e uma lista de coisas que Deus pediam que eles tinham que fazer. Era tudo por obras no Velho Testamento. Era obras. A lei era obras. Então nada que o homem faça lhe dá direito à salvação. E o que é ser salvo? Né? Você sabe isso de cor. A pessoa creu em Cristo de todo o coração. Cristo é o Salvador vivo, liberta ela do império das trevas, liberta ela da condenação, liberta ela de todas as prisões da vida dela, liberta instantaneamente.
O Salvador age na vida dela, cumpre a salvação. A salvação não é só uma coisa futuro, lá no céu que eu vou viver. Não é isso. A salvação começa agora, instantaneamente. Crio em Cristo, sou salvo para sempre. Cristo limpa a minha vida. Só que a minha mente, ela não sabe de nada dessas coisas. O que é preciso ser feito? Agora a pessoa precisa ser ensinada o que aconteceu com ela. Mostrar a ela a grandeza do que Cristo fez e explicar cada parte do evangelho que já pertence à vida dela. Ela já ganhou isso pela graça, já aconteceu na vida dela. Então ela precisa sentar e ouvir o que é ser salvo. Agora, se ela cair numa igreja de lei, que só vive no Velho Testamento, ou essas igrejas pentecostal que não conhecem as cartas de Paulo, ela vai ficar cega. Ela é salva, não sabe disso. Então ela vai fazer jejum de causas impossíveis, campanha de causas impossíveis. Nossa, ela vai ficar atormentada, tentando alcançar uma salvação por obras, por lei, por frequência à igreja, e desconhece o que foi feito na cruz. Uma pessoa assim é capaz de ficar 20 anos dentro de uma igreja de lei sem saber o que é ser salvo, acreditando que a salvação se perde. Se ela der uma mancadinha, perdeu a salvação, vai para o inferno. Ela é capaz de ficar aprisionada assim. Então, quando a pessoa crê em Cristo, é salva de verdade, o evangelho tem que ser exposto a ela, ensinado. Ela precisa de um tempo para ser educada no evangelho, para ir assumindo pela fé dela o que Cristo já fez por ela. Entende? E ela vai entender que não existe uma obra que lhe dê salvação. Só Cristo e o sacrifício perfeito é que tem poder para salvar o homem. Está bem claro isso. Paulo pregou isso para os Gálatas. Mas depois quem se infiltrou na igreja dos Gálatas? O pessoal da lei, o pessoal das obras, o pessoal de guardar sábado, da circuncisão, do Velho Testamento. Eles entraram lá na igreja e começaram a minar aquilo que Paulo havia ensinado, dizendo, olha, não é só isso que Paulo ensinou. Olha para a lei, Moisés mandou dizer isso. Olha aqui, a antiga aliança de Deus com o povo de Israel. Então, esse falso ensino foi entrando na igreja dos Gálatas e eles perderam a graça, aquilo que Paulo ensinou de vista, e se corromperam voltando para a lei, voltando para a velha aliança, voltando para as guerras do Velho Testamento, voltando para os 10 mandamentos e as outras leis, praticando aquele tipo de coisa. E Paulo disse, eu estou admirado que tão depressa, no versículo 6 do capítulo 1, tão depressa vocês que foram chamados na graça de Cristo passaram para outro evangelho. Que outro evangelho é esse? O evangelho das obras, o evangelho da lei, o evangelho da circuncisão. O que é o evangelho da circuncisão? A circuncisão era a marca da lei, o evangelho da lei. Eles passaram depressa, eles foram chamados na graça, e eles passaram depressa para o outro evangelho, o evangelho da velha aliança, o evangelho de lei. Então Paulo fala, estou admirado, vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou na graça, para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então entraram lá na igreja dos Gálatas os perturbadores, o pessoal do jugo, da lei, das obras, e estavam pervertendo o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, que Paulo havia pregado lá. Aí Paulo alerta, olha como Paulo é pesado em palavras aqui. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Então olha como Paulo é rígido. Seja lá quem for que vier pregar o evangelho, que não é o evangelho da graça, pode ser o maior pregador que o mundo acha que é, pode ser uma pessoa que tem lá 50 mil membros na sua igreja, pode ser uma pessoa que tem programa de televisão,
rica no evangelho, se ele abrir a boca e não pregar o evangelho da graça de Deus, o que Paulo ensinou, seja maldito, amaldiçoado, seja anátema. Para você ver como a coisa é rigorosa. Como Paulo era rigoroso, ele não queria que nada contaminasse o evangelho. E depois ele diz: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja o quê? Anátema, seja maldito. Então você que entende o evangelho da graça de Deus, você tem que ser firme. Nós não aceitamos nada, nenhum ensino, pode ser bonito. De vez em quando alguns irmãos que estão só chegando na graça agora, eles mandam uns vídeos de ensino para mim. Aí quando eu começo a ver, eu falo, esse irmão é novinho na fé, não entende certas coisas, né? É bonito para quando você não entende o evangelho da graça de Deus. Mas quando você entende o evangelho da graça de Deus, você vê que aquilo ali é um veneno disfarçado em doce. Você está entendendo ou não? Aí a pessoa fala muita coisa bonita, mas entre aquilo vem umas coisas que negam a obra da cruz. Então, para nós que conhecemos o evangelho da graça de Deus, não aceitamos nenhuma outra coisa se não é esse evangelho da graça de Deus. Pode ser quem esteja na televisão, quem que pregue, saiu fora do evangelho da graça de Deus, eu não tenho interesse nenhum. Saiu fora do Cristo crucificado, descentralizou Cristo. Então não nos interessa, porque é coisa ruim, você está entendendo? Vem aí o falso evangelho, vem aí a perturbação. Agora nós vamos ficar brigando com as pessoas? Não. Mas nós somos firmes. Quando vem qualquer comentário, estudo, que vem ferir o evangelho da graça de Deus, temos que ser firmes na verdade, não abrir mão. Está bem claro isso, meus irmãos, né? Então Paulo disse isso. Agora ele vai dissertando aqui nos capítulos seguintes, nós já estudamos tudo isso. Até e mostrando para os Gálatas que eles cometeram uma coisa errada, eles estão voltando para trás, eles ficaram cegados de entendimento. Até que nós chegamos nesse versículo 10 aqui do capítulo 3, onde lemos. Preste bastante atenção, sinta o peso dessas palavras. Isso aqui é evangelho, olha. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então pense um pouquinho. Paulo não está dando nenhuma oportunidade para não ser isso. Ele está dizendo, olha, todo aquele que está debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, pastor, quer dizer que esse templo de Salomão construído em São Paulo, o que eles fazem nesse templo de Salomão? Tem os sacerdotes que se vestem com as roupas que nem no Velho Testamento. Eles estão lá, são sacerdotes, eles entram com a Arca da Aliança. Eu já vi o líder principal daquela igreja ajoelhado orando a Deus através da Arca da Aliança. Estão debaixo de maldição. Levantaram um templo que Deus destruiu lá no ano 70. Que não tem nada a ver com o evangelho. Se vestir de sacerdote, entende? Levaram uma arca, uma réplica da Arca da Aliança dentro de uma igreja para todo mundo tocar, para ser milagrosa. Estão debaixo de maldição. Eles põem essa roupa para aparentar ser judeu. Estão debaixo de maldição e só pregam o Velho Testamento. Estão debaixo de maldição. O que você acha? Não está escrito aí, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Tá, todos quantos estão cobertos pelo Velho Testamento, guardando lei, estão debaixo de maldição. Sinto dizer para os irmãos adventistas que vão odiar o que eu vou falar. Ellen White foi uma grande profeta, grande para eles, que diz que Deus revelou a ela que tinha que se guardar o sábado. Daí vem esses adventistas que guardam o sábado. Sábado é mandamento da lei. Estão debaixo de maldição.
tudo quanto se volta para a lei, para ser justificado, para ser salvo, estão debaixo de maldição. Porque negam, se é isso que me salva, o que Cristo fez não me salva. Se é o sábado que me salva, então o sábado é tão poderoso quanto o sacrifício da cruz. Está debaixo de maldição, nada pode anular a obra da cruz. Vocês entendem quão sério essas coisas? Eles constroem essas réplicas da Arca da Aliança, ficam passando na igreja, pondo no altar, todo mundo vai tocar para receber o melegue. Tudo é maldição, gente. Deus não... Olha, se Deus eliminou um pacto e pôs um fim e acabou, Deus não tolera você voltar atrás para tentar reviver aquilo que ele eliminou. A coisa é muito séria. Deus não tolera, depois que ele vem ao mundo e morre na cruz e tem um sacrifício perfeito, eu anular esse sacrifício para me pegar na velha aliança e tentar ser justificado por obras. Deus não tolera esse tipo de coisa. Deus é rígido nisso, mesmo sendo amor. Então você vai ver um monte de gente que diz igreja evangélica, olha para lá o que eles fazem. Tem os castiçais, tem as roupas dos sacerdotes. Eles enfeitam o templo com aquelas coisas de judeus, estrelas de Davi, tudo aquelas, vocês entendem ou não? Estão tudo debaixo de maldição. Mesmo que está falando ali aquelas coisas, orando, estão negando a obra da cruz. Não é a Bíblia que está dizendo? Não sou eu que estou dizendo, eu não estou brabo com alguém, com raiva de ninguém, querendo condenar ninguém. Não existe isso no meu coração. Mas olha o que Paulo fala. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vai viver como? Então, olha só como é sério na ótica de Deus. Eu deixar a graça de Deus, a obra da cruz, me voltar para a velha aliança e tentar viver pela fé praticando tudo aquilo que já acabou na cruz. Olha na ótica de Deus como isso é abominável. Por isso que Paulo fala, seja anátema, seja maldito. Está vendo como é sério isso ou não? É sério isso. Agora, vamos trabalhar, vamos lá na velha aliança procurar a maldição da lei, porque a maldição da lei está lá. Então, vamos para Deuteronômio capítulo 10, para depois chegarmos na maldição da lei. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, capítulo 10. Para nós vermos uma coisa ali e trabalharmos em cima disso. Aqui no capítulo 10 de Deuteronômio, deixa eu contar a historinha antes. Moisés, quando ficou 40 dias lá no monte, o povo de Israel embaixo, aí falaram o quê? Não, esse Moisés aí não volta mais. Deve ter morrido. Vamos fazer deuses para que voltemos para a terra do Egito. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Não fizeram um bezerro de ouro? Você conhece essa história, né? Aí quando Moisés veio com as tábuas da lei, viu eles adorando aquele bezerro de ouro, dançando, Moisés quebrou aquelas tábuas da lei, né? E ficou irado com o povo todo. Agora o tempo passou, agora de novo Deus vai escrever nas tábuas os 10 mandamentos. Só que Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, agora você vai esculpir aquelas tábuas iguais daquela que você quebrou. Porque quando ele chegou lá, Deus esculpiu as primeiras. Mas agora Deus vai escrever de novo nas tábuas da lei. Então Moisés tinha que lavrar a pedra, esculpir e levar as tábuas de pedra lá em cima no monte de novo, para que Deus esculpisse, escrevesse a lei de novo nas tábuas de pedra. Então esse capítulo 10 de Deuteronômio, Deus está as segundas tábuas da lei. Está aqui, versículo 1. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas, palavras que estavam nas primeiras, para que primeiras que quebrasses após e porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira, de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra
como as primeiras, e subi no monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. De onde vem o fogo? O Senhor mas deu a mim. Virei-me, desci no monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor ordenou. Agora, daqui para frente, o que vai acontecer? Vai começar a ser ditada um monte de leis, um monte de coisa. Então, do capítulo 10, antes disso, vamos no capítulo 11, a bênção e a maldição. Vamos lá, versículo 26 do capítulo 11. Então, as tábuas da lei novas estavam lá, e eles tinham que obedecer aquilo. Então as bênçãos e a maldição estão no versículo 26 do capítulo 11 de Deuteronômio. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos ordeno. Quais mandamentos? Acabou de esculpir as tábuas. Vocês estão entendendo? Não. A bênção, se você cumprir tudo isso. Versículo 28. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecesses. Então, olha, você vai ter que obedecer à lei, vai ser abençoado. Se você não obedecer, vai ser amaldiçoado. Não tinha passar a mão na cabeça. Obedeceu, era abençoado. Desobedecia, amaldiçoado. Todos esses capítulos, até o capítulo 28 de Deuteronômio, ele vai falar um monte de coisas, de leis e leis disso, leis daquilo, leis disso. E no capítulo 28, começa as bênçãos, ele vai ditar algumas bênçãos e maldições. Olha lá, Deuteronômio 28, chega lá agora, versículo 1. Isso aí é aquela musiquinha que canta: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Lei pura, essa música aí. Vocês conhecem essa música? Lei pura. Ele tirou daqui, ó, de Deuteronômio. Bendito serei na terra, né? Mas essas bênçãos aqui era para quem? Para os judeus que estavam diante das outras tábuas da lei, que tinham que obedecer o que estava escrito na lei. Não existe igreja aqui. Os gentios que somos nós não fazem parte desse pacto. Não existe igreja aqui. Essas bênçãos eles alcançariam se eles obedecessem às leis. Não tem graça nisso aqui. Não tem gentios, não existe igreja. É a aliança de Deus com o povo judeu, dada para o povo judeu. Não tem nada a ver com a gente isso aqui. Está bem claro isso na sua mente? Então começa as bênçãos em Deuteronômio 28, 1. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Quais mandamentos? Desde o capítulo 10 até o 27. 17 capítulos de mandamentos, né? Nesse espaço aqui. Então ele vai dizer: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, se obedecer os mandamentos, e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, né? Bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Vocês estão entendendo, né? O Senhor determinará a bênção que esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão. Em tudo que tocar na mão prosperará. É o que ele canta lá. E te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá.
O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto do solo da terra. Que o Senhor, sobre o juramento a teus pais, prometeu dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro no céu para dar chuva à tua terra no teu tempo, para abençoar a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, olha aqui, onde vem cabeça e não cauda. Só estarás por cima e não por baixo. Como isso vai acontecer? Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. Para quem são essas bênçãos, meus irmãos? Pare e pense. A igreja não tem nada a ver com isso. Isso são as bênçãos se eles cumprirem a velha aliança. A igreja não existia. São bênçãos se eles obedecessem os mandamentos anteriores que nós já vimos. Aí eles seriam abençoados. Entende? Então a igreja de hoje pegou as bênçãos da lei e trouxe tudo. Você vai ser cabeça, não cauda. Não é isso que eles fazem. Você vai ser cabeça e não cauda. Né? Você vai prosperar, tudo que você pôr a mão vai prosperar, vai virar tio Patinhas, vira ouro, né? Isso aqui são as bênçãos do pacto da lei, não tem nada a ver com a nova aliança. As bênçãos da nova aliança são coisas totalmente diferentes. É para a igreja, lá no futuro distante que aconteceria. Está bem dividido isso na tua mente? Olha, são 14 versículos de bênçãos. Agora do 15 vai começar as maldições. E do 15 até o 68, são 14 versículos de bênção e 54 de maldição. Agora, olha o que era a maldição da lei. Vamos aqui, ó. Os castigos das desobediências. O que era a maldição da lei? Desobedeceu é o rei de Deus, é o rei de Jeová. Pode ver que as igrejas pentecostais pregam muito isso. Deus vai pesar a mão, vai descer o cajado, vai descer o erro, o rei vai pôr na cama, vai quebrar a perna, porque são todas as maldições pela desobediência da lei. Você já não ouviu isso no passado? As ameaças, não fez isso, Deus vai pôr a mão, vai pesar, vai matar, vai levar. Fora os profetas que se levantavam para as irmãs que estavam insatisfeitas com os maridos, Deus vai matar e levar. Quanto eu ouvi isso? Não era isso direto? É isso direto, gente. A profecia de que Deus ia matar, toda hora está no meio das igrejas pentecostais que estão debaixo de lei. Sempre Deus está matando, pesando a mão, trazendo o rei. Então vamos lá, olha as maldições. As maldições era o castigo pela desobediência. Eles não tinham meio termo, não tinham um perdão aqui. Se eles obedecessem, era abençoado. Se desobedecessem, não tinha perdão, guilhotina. Olha como era duro a velha aliança. Olha as maldições. Versículo 15. Se, porém, que não se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Agora tudo ao contrário, olha lá. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Olha lá, a maldição. Maldito o teu cesto e amassadeira, onde eles fariam pão. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Olha lá. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão e ameaça. Para. Entra na igreja que está debaixo de jugo. Não é ameaça toda hora. Não é confusão toda hora. Não é jugo toda hora, é uma ameaça do púlpito, gente. Toda hora é uma ameaça. O Senhor mandará sobre si. O Senhor que manda. Manda o quê?
maldição, confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes. Você vai estar em ameaça e confusão em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das obras com que me abandonaste. Vocês estão entendendo o que é maldição da lei? Era o castigo. E Deus sabia que nenhum deles conseguiria cumprir a lei. Então você vai ver que toda a história do Velho Testamento é assim, ó, presta atenção. Vê lá, Isaías, Malaquias, Lamentações, os profetas maiores, profetas menores, toda hora eles estão sendo entregues na mão de um inimigo, toda hora estão sendo presos, as cidades deles assoladas. Aí eles, Senhor, nós erramos, vamos voltar para a lei. Aí Deus libertava, trazia eles de volta. Não passava muito, eram escravizados de novo. Todo o Velho Testamento, uma hora eles estão bem, uma hora está mal, sempre em conflito. Olha no tempo de Gideão, como eles estavam. Os israelitas fizeram o que era mal ao Senhor, olha a maldição. Então Deus os entregou na mão dos medianitas, para que fossem destruídos. Aí Gideão está lá malhando trigo, que é feito das maravilhas. Eles fizeram tudo errado, caíram debaixo de maldição. Os medianitas roubavam as lavouras, os animais. Eles estavam passando fome, sendo castigados pela maldição da lei. Aí Gideão está lá, o que é feito das maravilhas? Vocês estão entendendo isso? Era o quadro das maldições. Você pode ver que a maior parte do tempo do povo do Velho Testamento estava debaixo de reio, de jugo, de guerra, de inimizade. Não tinha paz, gente. E se eu prego essas passagens todas da lei, a igreja fica assim, é guerra, é jugo, não tem paz, é conflito, é inimigo, é briga, é discórdia. Olha as irmãs de igreja de lei, é uma encrenca uma com a outra. Vocês nem imaginam, os homens estão tudo doidão. Pode ver, meus irmãos, eu falo isso. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? É uma divisão, um grupo contra o outro, não vou com a cara daquele, esse canta assim, o outro canta assado. Sabe, é uma confusão generalizada ali dentro. Continuando. Onde eu parei, versículo 21. O Senhor fará que a pestilência te apegue a ti, até que te consuma a terra que passas a possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica e febre, inflamação, e com calor ardente, a secura, o crestamento, a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereça. Vamos pular vários versículos. Versículo 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles. Serás motivo de horror para todos os reinos da terra. 28. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira, perturbação de espírito. Pode ver quem está debaixo da lei é um perturbado, não tem paz, né? Vai numa igreja dessa que só fala de demônio, guerra e batalha, são tudo perturbados, gente, perturbação de espírito. Versículo 30, desposar-te-á como uma mulher, porém outro homem dormirá com ela, edificarás casa, porém não morarás nela, plantarás vinha, porém não desfrutarás. 32, teus filhos, tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades, todo dia, porém na tua mão nada poderá fazer, o fruto da tua terra e de todo o teu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conheceste, tu serás oprimido, quebrantado todos os dias. 38, lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. E vamos falar, é o demônio, né? 41, gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os mandamentos, os estatutos, olha, guardar a lei, né? Versículo 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga, que não estão escritas no livro da lei, até que sejas destruído. 66.
A tua vida estará suspensa por um fio diante de ti. Tu terás pavor de noite e de dia não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, ai, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás, ai, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração, pelo espetáculo que terás diante dos teus olhos. E aí vai. Vocês estão entendendo que era maldição? Na velha aliança era assim, ó. Ou obedeça, ou vai vir o castigo. Entre um e outro, não tem assim, ó, Senhor, eu quero me arrepender. Não tem arrependimento. É reio. Olha para você ver. Então, uma pessoa que sai da graça de Deus, se envolve na velha aliança, não é possível que entenda isso aqui. Uma pessoa que quer ser salva guardando sábado, não é possível que entenda isso aqui. Uma igreja que constrói um templo de Salomão, vive na velha aliança, não é possível que entenda isso aqui. Estão totalmente cegos. Igreja pentecostal que só vive no Velho Testamento, não é possível que entenda isso aqui, ó, porque estão cegos, gente. Vocês estão entendendo? E isso que entrou lá na igreja dos Gálatas, que Paulo está combatendo, dizendo que eles se afastaram, o evangelho da perturbação entrou lá na igreja dos Gálatas. É isso que Paulo está explicando. Está claro isso na sua mente? Então, volta lá para Gálatas capítulo 3, onde nós estávamos, para falar sobre Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Então vamos lá, Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora olha a expressão, como isso é gigantesco, é fabuloso. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé. Qual era a bênção de Abraão para o futuro? Era a riqueza física dele? Não. Era receber pela fé o Espírito Santo, o Espírito prometido. Então, olha, Cristo nos resgatou, nos tirou da maldição da lei. Como que ele nos tirou da maldição da lei? Fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Então olha para a cruz. Ali na cruz, toda a maldição da lei, olha, ele está cumprindo a velha aliança. Ele é o último sacrifício da velha aliança. É o sacrifício perfeito. Vai cumprir tudo aquilo. E nesse cumprimento na cruz, ele toma sobre ele todas as maldições, todas as punições da lei. Toda a maldição da lei, todo o castigo da lei pela desobediência. Ele se faz maldito na cruz, ele se torna maldito no nosso lugar, ele recebe sobre ele toda a punição da lei. E ali na lei ele cumpre o verdadeiro sacrifício, cumpre a lei, nos liberta das maldições da lei e ali no seu sangue derramado estabelece uma nova aliança, a nova aliança no meu sangue. Então nós não temos maldição. Essa doutrina que entrou na igreja ali por volta do ano 89, 90, quebra de maldições hereditárias. Isso é uma desgraça que entrou na igreja. Porque começou a dizer o seguinte, você tem problema na vida porque tem uma maldição. Cristo não resolveu o problema da maldição na cruz. Você tem que quebrar a maldição. Não é? Então você, se o seu tataravô fez uma coisa errada, mesmo você recebendo Cristo hoje, sendo salvo, a maldição do teu avô estava sobre a tua vida. Então você tinha que ir num culto de quebra de maldição, alguém pôr a mão na tua cabeça e quebrar a maldição. Ele ia quebrar a maldição orando por você. Olha que coisa horrível entrou na igreja, trazida lá de fora, nas igrejas aqui do Brasil. O ano de 90 foi um ano de trevas. A década de 90 foi um ano de trevas nessa nação, porque essa doutrina maldita cresceu aqui no Brasil. Entende? Se criou grupos de quebra de maldição. Entende?
Tudo era quebrar maldição. Aí virou aquela paranoia. Olha, não compra aquele produto porque aquele produto tem maldição. Olha, você não pode ter essa boneca porque essa boneca, o dono fez pacto com o diabo, tem maldição. Tudo era maldição, gente. Tudo era... As igrejas que aderiram a isso, virou uma confusão. O peso entrou nessas igrejas. Porque não acreditavam. Vai aí nessas igrejas de batalha espiritual ainda. Tudo é maldição. Eles não conseguem entender que na cruz Cristo se fez maldito e acabou com a maldição que era a punição da lei sobre a nossa vida. Maldito nunca mais, nós somos benditos. Acabou isso na cruz. Então esse julgo, tanto a bênção da lei quanto a maldição não tem mais nada a ver conosco. As bênçãos era para quem guardasse a lei. O cabeça e não cauda, comerás o melhor da terra, era um pacto da lei, não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Então tudo isso acabou na cruz. Acabou, então não há maldição na nossa vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei, cumpriu todo o castigo da maldição na cruz e acabou. Não tem mais quebra de maldição. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Agora imagine uma igreja, a liderança pondo essa doutrina na cabeça das pessoas, dizendo que está todo mundo debaixo de maldição e tem que quebrar. Viram loucos, é uma paranoia na cabeça deles. Anulam totalmente a cruz de Cristo. Está bem claro o que eram as maldições da lei? Resumidamente, está bem claro. E onde acabam essas maldições? Acabam na cruz. Acabam na cruz. Vamos lá para Isaías 53. Vamos lá, aquela visão do profeta a respeito de Jesus Cristo. Isaías 53. E vamos ali pegar alguns versículos. A tônica é o versículo 5. Vamos ler desde o versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Agora presta atenção, que castigo é esse? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pisaduras ou chagas, fomos sarados. Que castigo é esse que nos traria a paz com Deus? O castigo das maldições da lei. O castigo da maldição da lei estava sobre ele. Caiu sobre ele. E pelas feridas do seu corpo, nós somos, não é só sarado fisicamente, nós somos sarados espiritualmente. Somos salvos. Está entendendo? E já somos salvos. O castigo da maldição caiu sobre ele. Fez a paz pelo sangue da sua cruz. E pelas suas feridas fomos sarados. Você entende isso aí? Então todos quantos estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. É o que Paulo disse. Então todos os que estão na graça de Deus não estão debaixo de maldição. Não. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora vamos trabalhar um pouquinho lá. Vamos lá. Deuteronômio, não, já limos Deuteronômio. Colossenses 2,14. Não posso deixar de falar esses versículos que lemos sempre aqui. Para você entender Colossenses 2,14. É aquilo que nós lemos, o escrito de dívida, aquele famoso escrito de dívida. O que era o escrito de dívida? As ordenanças da lei. Era o escrito de dívida. Ali estavam as bênçãos se obedeciam e as maldições se desobedeciam. Então, Colossenses 2,14, olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças. Quais ordenanças?
As ordenanças da lei, aquilo que Deus falou em Deuteronômio 28, se você obedecer e guardar os meus mandamentos, vai ser abençoado. Se desobedecer, vai ser amaldiçoado, vai vir o castigo. Esse era o escrito de dívida. A lei apontava o pecado e condenava. Então, olha o que ele diz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando onde? Na cruz. Então, tudo que a lei nos condenava, todo escrito de dívida que era contra nós, Cristo removeu inteiramente. Ele não deixou lá um pouquinho. Ele removeu tudo, encravou e anulou e destruiu aquilo na cruz. Não há mais dívida. Nada da lei pode vir me acusar agora. Nada pode vir me cobrar alguma ordenança da lei. Ninguém, nenhuma religião, ninguém. Por que a igreja evangélica que vive lá cobra coisas da lei ainda? Porque não entende o que é o evangelho da graça de Deus. Nada pode vir me cobrar alguma exigência que se cobrava na lei. Por quê? O escrito de dívida foi cravado e desfeito na cruz. Acabaram-se as maldições, acabaram-se os castigos, acabou a punição. Você vê que na nova aliança, Deus não age mais como agia no Velho Testamento. Deus castigava eles porque tinha que cumprir a lei. Deus tinha que tratar com eles pelo pacto que existia entre eles, que era a lei. Então você vê um Deus do Velho Testamento que matava, que punha doença, via ou não via? Que fazia mal, que castigava, que entregava nas mãos do inimigo, né? Aquele Deus rústico, nervoso, porque era obrigado a obedecer o pacto da lei. Agora, quando Cristo vem e liberta-nos de tudo isso, você não vê Deus no Novo Testamento matando ninguém, oprimindo ninguém, pondo doença em ninguém. Mudou o comportamento de Deus com o homem, mudou totalmente. Por quê? Porque tudo foi pago na cruz. Agora, se eu tiver a visão do Velho Testamento, eu vou pregar o jugo, o cajado, o rei, eu vou profetizar desgraça na vida das pessoas, é castigo de tudo, é prisão de tudo, é aquele monte de cobrança, porque a cabeça está cheia da visão da velha aliança, não entende a obra da cruz. Mas na cruz tudo aquilo foi encerrado, acabou a dívida. Pode ver que Deus não mata ninguém, não põe doença em ninguém. Você vê Cristo pondo doença em alguém, ele tirava a doença das pessoas. Você vê Cristo cortando a perna de alguém para castigar ele porque fez uma coisa de errado. Você vê Cristo perdoando ali na cruz. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Você não vê Deus tendo esse comportamento, porque a lei se cumpriu, acabou. Deus não podia mais agir com a base do velho pacto. Tinha que agir agora com a nova aliança no meu sangue. Então tudo mudou. Quem não passou, não entendeu essa mudança, não entende o evangelho da graça de Deus. Não entende. Vamos a outros versículos que a gente lê sempre aqui. Romanos, né? Você está em Colossenses, volta um pouquinho. Romanos 8. Aquele capítulo que fala: agora, pois, nenhuma condenação há. Por quê? Porque toda condenação acabou na cruz. Mas vamos ler desde o versículo 1, que é muito bom, né? Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há do verbo existir, do verbo haver, para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. A lei não pode te condenar em nada, absolutamente nada. Porque a lei, olha lá, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou de onde? Me libertou da lei do pecado. O que era a lei do pecado? A velha aliança do pecado e da morte. A lei da vida entrou em mim, me libertou da lei do pecado e da morte. Agora a tônica: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Agora, olha o pecado apontado para a lei onde teve o fim. E com efeito, condenou Deus na carne. Na carne de quem? Na carne de Jesus Cristo. Então a carne dele traspassada, aquele corpo ferido, a dor que ele sentiu, o sangue que verteu ali na cruz, o pecado todo que a lei apontava,
Deus condenou tudo isso na carne dele. Na carne, ele teve que sofrer pelo meu pecado. Ser morto, passar 6 horas de dores, gemendo naquela cruz, ser ferido, aquilo era o pecado sendo condenado na carne de Jesus Cristo. Era a punição pelo pecado. Então o pecado foi condenado, acabou, Deus limpou, desfez tudo aquilo que vinha da lei. Toda a culpa da lei acabou na cruz. Toda a maldição, todo o castigo, toda a desgraça da velha aliança acabou na cruz. A velha aliança é o ministério da morte, conforme Paulo explica em 2 Coríntios capítulo 13, é o ministério da morte. Olha lá, 2 Coríntios, vai um pouquinho para frente. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Desde o versículo 18 ele fala sobre a reconciliação. Nós já lemos muito isso. Mas agora ele diz como isso se tornou possível. Versículo 21, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, ele foi feito pecado por nós, para que nele, lá na cruz, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado, ele foi feito pecado na cruz. É como se ele incorporasse o pecado nele ali, ó. A maldição da lei, tudo ficasse nele, e ali Deus destruísse, pusesse um fim em tudo. Ele não conheceu o pecado, foi feito pecado, para que nele, lá nós fôssemos feitos o quê? Nós nos tornássemos a justiça de Deus. Sem maldição. Então, hoje você é a justiça de Deus. Alguém diria, mas eu sou tão defeituoso, tão falho. Mas você não teve culpa do que Adão fez. Você nasceu milhares de séculos depois. E nasceu condenado. Você acha que Deus ia deixar isso barato? Ia te condenar porque aquele cara chamado Adão lá no começo destruiu tudo? Então Deus tem que ser justo com cada um de nós. Mas não podia passar por cima da culpa. Dá o jeitinho brasileiro. Então ele vem, assume a forma de homem, paga por aquele acontecimento na cruz e passa essa justiça para mim. Agora eu sou justificado. Não tenho mais pecado, não tenho mais culpa, não tenho mais condenação. Eu tenho defeito. Defeito eu estou cheio. Mas ninguém pode me condenar por pecado. Por quê? Porque ele pagou pelo pecado na cruz. Isso é a justiça de Deus. Vocês estão entendendo o que é a justiça de Deus? Ele fez tudo para mim, me justificou. Me justificou. O que o diabo vai falar contra você? Presta atenção. Sei que você vai ler lá em Apocalipse, o acusador dos irmãos. Mas o que o diabo pode te acusar se toda a tua vida foi paga pelo sangue daquela cruz? Ele não pode te acusar, olha, o Carlos perdeu a paciência hoje. Aí Deus fala assim, olha lá para a cruz. Não tem mais acusador, não tem mais acusação, foi tudo destruído, gente. Você entende isso? Agora o defeito continua nessa carne, não vai parar. Mas você foi perdoado e justificado para sempre. É a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. E aonde aconteceu isso? Foi feito o pecado lá na cruz. Hebreus 9. Vamos lá, Hebreus, capítulo 9. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Deus não pode mais agora vir castigar. O castigo da lei, porque fomos resgatados de tudo isso, acabou isso na cruz. Então, Hebreus, capítulo de número 9, versículo 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Vamos ler ali desde 23, para ficar mais claro. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no Santos dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes,
desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o que aconteceu? Cristo, se cumprir os tempos, Cristo se manifestou uma vez por todas e na cruz ele aniquilou, destruiu essa coisa chamada pecado uma vez por todas. Então nada da lei tem poder sobre mim, a lei não pode me acusar de nada. Deus não pode mandar um castigo da maldição da lei. Por quê? Porque o pecado foi aniquilado, acabou. Se na mente da pessoa ela não entender que a velha aliança acabou na cruz, e Deus não se utiliza mais daquilo para a igreja na nova aliança, se ela não entender isso, ela não entende o evangelho. Pode falar aqui da graça de Deus, da morte de Jesus Cristo na cruz, ela não entende, o véu está lá, ó. Ela não entende. Se ela não entender que tudo terminou na cruz, e Deus não vai mais no Velho Testamento para trazer coisas para a igreja praticar na nova aliança, acabou de uma vez por todas. Se não entende isso, não consegue entender o evangelho. Aí você vê um dia uma igreja que está debaixo de lei, um dia o pastor vem e prega a bênção, isso. Então acabou tudo foi encerrado na cruz. Tudo foi encerrado na cruz. Por isso que Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, mas para nós que fomos salvos, poder de Deus. Para nós que fomos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus, né? O que Paulo pregava? Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Capítulo 1, vamos ler esses versículos, que isso tem que ler sempre. Versículo 18, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Agora vamos lá para o 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos e gentios também, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é o Cristo crucificado? É o Cristo morto, gente. Olha, deixa eu recapitular a mesma coisa. O ministério de Jesus teve 3 fases. A primeira, ele nasceu com um corpo humano, ele veio cumprir a lei. Você vai encontrar isso, Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz. Ele fez milagres, está cumprindo a lei, é Jesus de Nazaré, é servo da lei, tem que cumprir tudo certinho. A segunda fase é quando ele morre na cruz, ele está morto. O que diz Hebreus 2,14? Os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele participou. Agora, o que destruiu o diabo? Você tem que entender isso. Não foi nem o Jesus de Nazaré, nem o ressuscitado. Para que por sua morte, quando ele morre, ele se torna o Cristo morto, ele destruísse o que tinha o poder da morte. O que destruiu o diabo foi a morte de Cristo na cruz. O Cristo morto. A fase do meio. Não há ressurreição se não há o Cristo morto. E o Cristo morto, ali é que as maldições foram desfeitas, aconteceu tudo, o véu se rasgou. E a terceira fase é que ele ressuscita, assume o lugar de glória, entende? E depois chama o apóstolo Paulo para trazer esse evangelho revelado da graça de Deus. Então, olha aqui, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é, esse Cristo crucificado? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha aqui no capítulo 2 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 2 também. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado, Cristo morto. Então, olha que coisa interessante. Esse Cristo é o centro de tudo. Tudo foi feito na cruz, meus irmãos. Então, acabou, a velha aliança acabou. Vou repetir a mesma coisa. Deus não pode pegar mais coisas da velha aliança, passar por cima da cruz e vir aqui no Evangelho da Graça de Deus e dizer, olha, você tem que fazer isso. Não faz mais, porque ele anulou tudo aquilo, acabou. Agora a igreja de hoje está mais lá do que aqui, tal não está. Pode ver, toda hora uma pregação.
Isaías, Juízes. Olha, tem uma igreja aqui em São Paulo que todo ano é o ano de um personagem do Velho Testamento, não é? Ano de Abraão, ano de Neemias, ano de Esther, ano de Esdras. Você sabe do que eu estou dizendo? Pô, todo ano é um ano de um personagem do Velho Testamento. Não tem um ano do Cristo crucificado? Não tem. Aí eles ficam naquele ano todo, naquele personagem, dizendo que vai acontecer aquilo na vida das pessoas. E para terminarmos, né, vamos lá, Romanos 10, 4. Então, Romanos 10, 4 é aquilo que a gente fala sempre. O que está escrito? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da velha aliança, o fim da lei é Cristo para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Então aquilo acabou, gente. É bonito o que aconteceu lá no Velho Testamento. Moisés abriu o Mar Vermelho, é bonito, né? Não foi bonito Gideão vencer com os 300 de Gideão. Foi bonito, né? Elias fez cair fogo do céu, matou os profetas de Baal. Tudo é bonito, mas para aquele tempo. Josué 1, o que Deus diz para Josué? Josué, seja forte, corajoso, medita no livro da lei dia e noite, procura fazer tudo quanto nele está escrito, então prosperarás os teus caminhos e fará que esse povo herde a terra prometida. Ela só obra, Josué, medita no livro da lei, faça todas as obras da lei, procura fazer tudo que está escrito, então você vai entrar com esse povo lá, praticando a lei. Esse texto é bonito, Josué tem que ser corajoso, mas serve para nós da nova aliança? O que está em vigor lá? A lei não tem nada a ver. Nossa terra prometida é o Evangelho, não é uma geografia terrestre. É o Evangelho. A terra prometida que a gente já entrou é o Evangelho da graça de Deus. Já estamos nela. Libertos, salvos, né? Vencedores, já estamos lá. Então o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos terminar lendo onde começamos, rapidinho. Gálatas 3, né? Olha o peso dessa palavra. Deus queira que dezenas e centenas de irmãos na internet entendam o peso disso que Paulo disse. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pela fé, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que pela fé recebêssemos o quê? O Espírito prometido. Maldição da lei na graça de Deus? Nunca, nunca mais. Fala assim, amém.